Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a graça do Deus eterno alcance o seu coração neste momento e que o Espírito Santo revele a profundidade de um dos maiores mistérios do Evangelho. O Verbo se fez carne. Hoje contemplamos não apenas um ato histórico, mas a maior demonstração do amor de Deus pela humanidade. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com reverência e com gratidão. Abre o nosso entendimento espiritual, aquece o nosso coração e remove toda a dureza da alma. Que a Tua palavra viva fale conosco e nos conduza a uma fé mais profunda e verdadeira, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos à leitura da palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluias, glórias a Deus. Amados, esse versículo nos leva ao centro do Evangelho. Depois de declarar que o Verbo era eterno, que estava com Deus e que era Deus, João agora revela algo extraordinário. O Verbo se fez carne. O Deus eterno entrou na história humana. Aquele que criou todas as coisas assumiu a forma de criatura. O infinito se tornou finito, o invisível se tornou visível. O Verbo não deixou de ser Deus ao se fazer carne, mas passou a habitar entre nós como verdadeiro homem. Jesus não veio como uma aparência, nem como uma ilusão espiritual. Ele veio em carne real, viveu a nossa realidade, sentiu fome, cansaço, dor e tristeza. Ele conheceu de perto a fragilidade humana, mas sem jamais pecar. Quando o texto diz que ele habitou entre nós, a palavra usada carrega a ideia de amar, tabernáculo. Isso nos remete ao Antigo Testamento, quando a glória de Deus habitava no tabernáculo, no meio do povo. Agora essa glória não está mais em uma tenda, mas em uma pessoa. Jesus é o novo tabernáculo. Em Cristo, Deus está presente no meio dos homens. João afirma: e vimos a sua glória. A glória que antes estava velada, agora foi revelada. Não uma glória distante e aterradora, mas uma glória acessível, próxima, cheia de amor. A glória do unigênito do Pai se manifesta em graça e verdade. Jesus é cheio de graça porque ele se aproxima do pecador sem condená-lo, oferecendo perdão e restauração. Ele é cheio de verdade porque revela o caráter santo de Deus, confronta o pecado e conduz à vida eterna. Em Cristo, graça e verdade não se opõem, elas caminham juntas. O fato de o Verbo ter se feito carne revela o quanto Deus se importa conosco. Ele não ficou distante observando a nossa dor. Ele entrou nela. Ele não gritou do céu uma solução. Ele desceu à terra trazendo a salvação. A encarnação é a prova de que Deus não nos abandonou. Aplicando esta verdade à nossa vida, entendemos que não servimos a um Deus distante, frio ou indiferente. Servimos a um Deus que conhece nossas dores por experiência. Quando choramos, Ele entende. Quando sofremos, Ele se compadece. Quando sentimos fracos, Ele se aproxima.
O Verbo se fez carne, meus amados irmãos, para nos alcançar onde nós estávamos. Ele veio até nós porque nós não poderíamos ir até ele. Essa é a essência da graça. Não fomos nós que subimos ao céu, foi Deus quem desceu até nós. Aleluia! Você consegue glorificar aí, meus irmãos, onde você está? No dia a dia, meus amados irmãos, essa verdade nos traz consolo e esperança. Quando nos sentimos sozinhos, nós lembramos, Ele habitou entre nós. Quando enfrentamos luta, nós lembramos, Ele caminhou neste mundo. Quando falhamos, lembramos, Ele veio cheio de graça. Talvez você esteja passando por dias difíceis, sentindo-se incompreendido ou distante de Deus. Hoje a palavra te lembra: o Verbo se fez carne, Deus se aproximou, Deus entrou na história, Deus se fez acessível. Esse é um dos momentos em que nós precisamos refletir. O que a encarnação de Cristo significa para você, meus irmãos? Apenas uma doutrina ou uma verdade que transforma a sua maneira de viver? O Deus que se fez carne continua presente, habitando conosco pelo seu Espírito Santo. Feche os seus olhos, adore esse Deus. O Criador do universo escolheu habitar entre nós para nos salvar. Aleluias! Amados irmãos, oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos porque o Verbo eterno se fez carne por nós, por amor a cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se aproximou, porque o Senhor nos compreende, porque o Senhor nos salvou. Fortalece a nossa fé, consola o nosso coração e nos ensina a viver na luz desta graça tão grandiosa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade acompanhe você ao longo desse dia. Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo no seu status de WhatsApp. E até o nosso próximo devocional, meus irmãos. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. E até o nosso próximo devocional, se Ele assim me permitir.